Fala galera, beleza? Professor Antônio Nogueira na área. E hoje vamos falar sobre o uso dos porquês. Isso, dúvida muito frequente para muita gente que está aí. A dúvida aparece tanto para aqueles concurseiros quanto para aquelas pessoas que precisam escrever alguma coisa no seu cotidiano, mas não conseguem ver a diferença de um porquê para outro. Vamos lá? Vamos cair dentro? Então, nós temos basicamente 4 tipos de porquês, né? Nós temos o porquê separado sem acento, temos o porquê separado com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. Vamos começar do porquê separado sem acento. O porquê separado sem acento, ele tem duas possibilidades. Ele pode ser usado com o sentido de pelo qual, beleza? E ele pode ser usado em perguntas diretas ou indiretas. Vamos verificar os exemplos? Olha só. O caminho por que passei era nebuloso. O caminho pelo qual passei era nebuloso. Só substituir porque por pelo qual. Deu certo? Então é porque separado sem acento. Tranquilo? Tranquilo. Agora, vou fazer uma pergunta direta. O que é uma pergunta direta? É aquela que você faz o ponto de interrogação, tá? Na pergunta direta, quando você inicia o porquê, ele é separado sem acento. Por que você está tão triste? Pergunta direta. Iniciei com o porquê, separado sem acento. Agora, eu vou fazer a mesma pergunta, só que a pergunta vai ser indireta, sem interrogação. Vou fazer uma afirmação em que está imbuída uma pergunta. Quero saber por que você está triste. Pronto. Quero saber por que você está triste. Não é a mesma coisa que dizer por que você está triste, só que uma foi direta e outra indireta. As duas têm um porquê separado, sem acento. Outro macete também de você verificar se o porquê é separado sem acento é quando você substitui por razão, né? Uma pergunta indireta, uma pergunta direta ou indireta, normalmente ela vai ter razão ou motivo subentendido na pergunta. Por que você está triste? Por que razão você está triste? Então, esse porquê vai ser sempre separado sem acento, ok? Porquê separado sem acento, já foi. Porquê separado com acento. O porquê separado com acento, ele também vai funcionar em perguntas diretas. Só que ele vai sempre se posicionar no final da frase. Você está triste? Por quê? Esse porquê, ele é separado com acento, tá? Em acentuação gráfica, diz-se que monossílabo tônico, ele é um monossílabo tônico terminado em A, E e O são acentuados. E esse é o caso deste porquê. Esse que aí, ele é considerado um monossílabo tônico, justamente porque está aí no final da frase. Logo, ele é acentuado, tá? Então, a regra dele ser acentuado é porque ele é um monossílabo tônico. Beleza? Então, porquê separado com acento e sem acento já foi. Agora vamos ver o porquê junto, beleza? Porquê junto sem acento. Ele vai funcionar de duas maneiras. Em orações explicativas ou em orações causais. Quando você explica algo ou quando você indica uma causa de algo. Por exemplo, venha fazer o dever de casa, porque ele é muito importante para a sua vida. Venha fazer o dever de casa. Depois eu estou dando uma explicação do porquê você precisa fazer o dever de casa. A justificativa de que você tem que fazer o dever de casa. Esse porquê vai ser junto. É uma explicação. Quando for uma causa, levei guarda-chuva, porque choveu. Choveu, levei guarda-chuva. Então aí eu tenho uma causa. Já que choveu, uma vez que choveu, levei guarda-chuva. Então, quando você pode substituir o porquê pelo pois ou pelo uma vez que,
ou por uma vez que, ele vai ser porque junto. Tranquilo? Vai ser porque junto, sem acento. Substituir por pois é porque é uma explicação. Se eu substituir por uma vez que, ele é uma causa. Por isso, ele deve ser junto, sem acento. Ó, já está se ligando aí? Já está se ligando aí no bizu? Porque junto com acento? Porque junto com acento, ele indica um substantivo. Ele indica um nome. Ele vai estar no lugar de um nome. Então, em geral, ele vai ser sempre antecedido por um determinante, por um artigo, ou por um pronome, ou por qualquer outro determinante de um substantivo. Eu quero saber o porquê da sua indignação. Quero saber o porquê da sua indignação. Quer dizer, eu quero saber a razão, o motivo, esse porquê seria a sua própria indignação. Quer dizer, eu substantivei o porquê. Eu coloquei um artigo nele. Coloquei um artigo antes dele. Então, você vai ter que ter o porquê junto com acento. Porquê junto com acento? Ele é o porquê substantivado. Em geral, temos um artigo ou qualquer outro determinante antes dele. Tranquilo? Então vamos lá fazer o nosso checklist. Porquê separado sem acento? Substituo pelo qual, ou é usado em interrogativas diretas e indiretas. Porquê separado com acento, sempre usado no final de frase e indica uma pergunta direta. E o que? Ele possui acento porque ele é considerado um monossílabo tônico. Porquê junto sem acento? Ele vai estar nas causais ou nas explicativas. Como é que a gente faz? Substituímos esse porquê por uma vez que ou por pois. Deu certo? Porque junto sem acento. Porque junto com acento, ele é um substantivo e normalmente foi substantivado por um artigo ou por qualquer outro determinante do substantivo. Por isso que ele é porque junto com acento. Galera, viu como é que o uso do porquê não é tão difícil assim? É tranquilo, tem uma lógica. Quem falou que o português não tem lógica? Tem lógica sim. Fique ligado, por quê? Fique ligado porque eu estou colocando uma playlist de empregos de palavras, de algumas palavras e expressões que temos dúvidas, tá? Esse emprego de palavras e expressões, ele está dentro do campo da semântica, tá? Dentro do campo da ortografia, que é como nós vemos como se escreve as palavras da língua portuguesa, ok? Então nessa playlist vai ter vários outros termos que você pode estar com dúvida, mas não terá mais depois de ver as videoaulas. Um abração!